bem preparado. Há muitas pessoas que reclamam de suas atuais condições de vida, mas precisam perceber que talvez essas situações sejam apenas frutos do que elas plantaram ou infelizmente deixaram de plantar. Não podemos querer resultados novos e diferentes se continuamos com as mesmas sementes e com as mesmas atitudes e técnicas. Tem coisas novas, tem coisas diferentes. O mundo muda muito rápido, tudo evolui numa velocidade jamais imaginada. Então, devemos estar bem preparados para que essas mudanças não nos peguem de surpresas e, quando menos percebermos, perdemos o bonde da história e vamos ficar para trás. E isso em todos os sentidos. Hoje, em nossa devocional, nós vamos falar de um homem que foi muito usado por Deus. Seu nome era Apolo. Espero que a vida desse homem possa nos inspirar a estarmos bem preparados para todas as nossas missões e propósitos. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Pastor Clodoaldo aqui com muita alegria em mais uma devocional dos personagens bíblicos, aprendendo da palavra e orando pela sua vida. Vamos lá então, a devocional de hoje nós vamos falar sobre Apolo e o tema será bem preparado. Olha o que a Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24 a 26. Diz assim a palavra: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Irmãos e irmãs, podemos aprender muita coisa nesses poucos versículos. A questão aqui foi a seguinte: o apóstolo Paulo estava em suas viagens missionárias. Aqui já era a terceira viagem dele. E agora chegou na cidade de Éfeso, onde com ousadia pregava o evangelho nas sinagogas dos judeus. Nesse meio tempo, chegou na cidade um judeu por nome de Apolo. Ele era da cidade de Alexandria, lá no Egito. Era judeu e conhecia o evangelho de Jesus através de João Batista apenas. Esse Apolo, nos diz a palavra, era eloquente, ou seja, sabia falar muito bem, era versado e poderoso nas escrituras sagradas. E ainda por cima, era fervoroso de espírito, sabia ensinar e ensinava com precisão a respeito do caminho da salvação. Eu quero me ater nessa parte onde o escritor do livro de Atos faz essa deferência a esse homem chamado Apolo, um homem diferenciado, alguém que notadamente era dedicado ao que fazia, uma pessoa preparada, pois para que essas características fossem vistas, com certeza dava gosto de ver e ouvir o que ele tinha a dizer e ensinar. E o mais interessante é que, mesmo com tanto preparo, ainda ele tinha outra virtude, a humildade. Pois conforme o texto nos diz, que nós lemos, ele conhecia o evangelho apenas pelo batismo de João, ou seja, estava ainda faltando algumas lacunas para que ele pudesse conhecer realmente toda a história de Cristo Jesus. Foi quando então Priscila e Áquila, um casal de discípulos do apóstolo Paulo, resolveu mostrar-lhe o caminho de Deus com mais exatidão, e ele sentou-se para poder aprender. Realmente era um sujeito diferenciado, pronto para aprender e se preparar para o que realmente foi chamado e designado. Tanto é que depois podemos ver esse mesmo Apolo sendo um dos melhores líderes da igreja de Corinto. Eu quero então pegar o exemplo desse homem chamado Apolo
e aplicar para a nossa vida nessa devocional de hoje. Nós precisamos, irmãos, nos preparar melhor, não somente para as questões religiosas, mas em todos os aspectos na nossa vida. Claro que devemos começar, sim, pelas questões espirituais. Temos que ter clareza da nossa fé, ainda que não venhamos a ser missionários, pastores ou líderes na igreja, mas precisamos ter mais consistência na palavra de Deus, saber mais sobre a nossa fé, sobre a história da salvação. Não podemos ser vazios de conhecimento bíblico, pois isso é um fator de destruição e desânimo da fé de muitas pessoas. A Bíblia nos ensina que o povo do Senhor perece, sofre porque lhe falta conhecimento. Então, a falta de conhecimento só traz sofrimento. Até rimou, né? Mas é muito sério isso. Mas podemos pegar esse exemplo aqui de Apolo para todas as áreas da nossa vida, seja nas questões familiares, questões da nossa carreira profissional, questões das nossas emoções, do nosso chamado, da nossa missão e dos nossos propósitos de vida. A verdade é que não gostamos muito de nos preparar, né, irmãos? Pensamos que é perda de tempo, mas olha, isso é um engano. Quanto melhor nos prepararmos, mais seremos eficientes naquilo que vamos fazer ou assumir. Por exemplo, quantos casamentos não dão certo porque as pessoas meio que caem de paraquedas nos relacionamentos e não aprendem sobre a convivência a dois? Quantos são os filhos, quantos filhos estão perdidos porque os pais não aprenderam coisas básicas e até triviais sobre criação de filhos? Quantas pessoas frustradas em suas carreiras porque não se preparam bem enquanto estavam estudando? Quantas pessoas extremamente doentes em suas emoções porque não estudam a respeito do assunto? Quantas pessoas doentes fisicamente porque pensam que já sabem tudo sobre saúde, não gostam de opiniões, não aprendem com os erros dos outros, não obedecem os conselhos médicos. Enfim, se nós queremos situações diferentes, irmãos, se queremos oportunidades melhores, nós precisamos nos preparar de forma mais específica. Veja o que você gosta e invista tempo, recurso e dedicação a aprender mais sobre o assunto, fazer cursos, ouvir conselhos, conversar com pessoas mais experientes. Isso tudo vai trazer conhecimento e trazer pessoas que gostam da mesma coisa para o seu convívio, algo que com certeza vai te trazer benefícios. Em suma, prepare-se melhor, seja bem preparado para todas as questões da sua vida. Pare de ser alguém mais ou menos, pare de ser mediano, seja a sua melhor versão, mas seja isso tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus nos prepare melhor para todas as batalhas e dificuldades da vida. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela sua palavra nessa manhã, que nos ensina aqui a respeito de Apolo, um homem que era muito bem preparado nas Escrituras, muito bem preparado para aquilo ao qual ele foi chamado. Nos ajude, Deus, a pegarmos este exemplo e também, Deus, estarmos preparados, tanto para as questões contigo, da vida espiritual, do conhecimento bíblico, da vida de oração, conhecer mais o Senhor. A tua palavra nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nunca, Deus, vamos conhecer totalmente, mas sempre estaremos buscando mais e mais revelação na sua palavra, de como devemos ser, o que devemos aprender, como devemos fazer. Por favor, nos ajude a nos prepararmos melhor nas questões espirituais, ó Pai, também na nossa vida conjugal, no nosso casamento, na criação dos filhos, na vida emocional. Ah, meu Pai, quantas pessoas brincando com suas almas, brincando com suas emoções, e aí, Deus, depois acabam doentes, enfermas, com depressão, ó Deus, com problemas emocionais sérios. Outras pessoas, Pai, que não se dedicam na sua profissão, na sua carreira, e daqui a pouco ela é passada para trás, Pai. Outros chegam, ó Deus, e ganham suas posições, e elas ficam, Deus, a sonhar somente, a ver navios. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajude a fazermos cursos, a ouvirmos conselhos, a buscarmos conhecimento
conhecimento para sermos pessoas melhores, meu Pai. Não sermos alguém mais ou menos, alguém mediano. Não, Pai, abra o nosso entendimento, que nós possamos fazer muito bem feito aquilo pelo qual o Senhor nos designou a fazer. Que sejamos bem preparados, Pai, para toda a nossa vida, na família, na carreira profissional, na nossa alma, ó Deus, na nossa missão, na nossa vida espiritual, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, ó Pai, e já te agradecemos, porque o Senhor Jesus é quem nos ensina, Pai, a sermos os melhores, mas melhores para a glória de Deus, não para sermos, ó Deus, pisarmos nas outras pessoas ou pensarmos que somos alguém maior do que elas, não, Pai, mas seremos os melhores naquilo que vamos fazer para a honra, glória e louvor do seu nome. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Olha, mande essa palavra para alguém que você conhece, alguém da sua família, alguém do seu círculo de amizade aí, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos aí nas devocionais dos personagens bíblicos. Compartilhe a palavra, inscreva-se aí nos nossos canais e não esquece de dar o seu joinha, não, tá bom? Um grande abraço, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos vocês um bom dia na paz do Senhor Jesus.